Bom, então vamos finalmente começar, né? Boa noite e boa tarde a todas e a todos, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Não preciso me apresentar, são todas e todos meus é ótimo, né? A sensação de posse que a gente tem, né? São todos discentes da disciplina que eu ministro. E então vamos começar. Eu queria fazer alguns avisos e partir de um lugar de uma espécie de lembrança com veemência sobre o edital, né? Primeira coisa fundamental, se você não leu, vai ler. Né? É importante, sim, ler linha a linha, para inclusive tirar as dúvidas. Quem está esperando aqui uma longa exposição sobre edital e que não precisa ler, vai cair do cavalo. Isso é um assunto extremamente importante, um assunto de alta relevância para todos nós aqui envolvidos, né? E é importante também já falar, logo a Daíse vai falar, ela é assistente social aqui do campus Santana do Ipanema, que nós estamos todos do mesmo lado, né? Nosso desejo, eu acho que eu posso falar isso também em nome da Daís, é que todo mundo receba, todo mundo receba em dia, e que tenha o maior número de bolsas possíveis e imagináveis, e que todo mundo, então, tenha o seu direito e o seu desejo de estudo contemplado. Né? Mas para que isso aconteça, a gente vai ter alguns requisitos de documento, de comunicação, né? Então, quando não responder, enfim, a gente entrar em contato e não responder, talvez essa pessoa seja cortada, mas a gente não quer que isso aconteça. A gente tenta resolver até o limite, porque assim, nós estamos todos aqui do mesmo lado e no mesmo barco. E aí eu estou falando tudo isso sobre o e-mail institucional. Né? O e-mail institucional, vocês vão chegar agora, vão pegar o celular de vocês e vão colocar a conta Google do e-mail institucional para dar notificação lá direto, que tem que ser o canal de comunicação cotidiano de vocês, que todos os dias vocês têm que olhar se tem algum tipo de mensagem nossa ou de outros lugares, de outros departamentos, né? E aí muita gente fala, mas eu tenho e-mail pessoal, como é que faz em relação a isso, etc. Assim, todos nós vamos ter que lidar com isso. Eu também tenho que lidar com isso, a Daíse também tem que lidar com isso, de ter o e-mail institucional e ter o e-mail pessoal, né? E o e-mail institucional é o canal de comunicação oficial dentro do IFAL. A gente pode ter até o WhatsApp, vocês podem ter número de alguns professores, mas isso é um quebra-galho. E-mail, comunicação registrada e oficial é o e-mail. Né? Então, eu peço, assim, com muita veemência, mas também com muito carinho para vocês, que isso é muito importante para todos nós, que vocês fiquem de olho nos e-mails institucionais. Ana Beatriz, sua pergunta é sobre e-mail institucional, é isso? É, por conta que todos os e-mails, tipo, do Google Sala de Aula, chegam no meu pessoal e eu já tentei mudar e não tô conseguindo. Você sabe que sua turma tem um monitor digital, coisa assim, né? Eu sugiro que você entre em contato com ele para que resolva isso e o seu e-mail institucional, então, seja o que recebe as notificações do Google Sala de Aula. Depois eu tenho a lista dos monitores digitais, você entra em contato comigo que eu te passo no primeiro BADM, acertei? E aí a gente resolve isso, tá bom? Eu vou dar caminhamento aqui nessa reunião, né? Então, recado dado, né? E-mail institucional, por favor, olhe com muito carinho, sempre respondam, né? Outra coisa que assim, eu inclusive estou participando de conversas sobre isso em diversos lugares, eu entendo que essa falta, às vezes, de proatividade, de passividade, que está permeado aqui na região, né? Uma certa de que fala que vai e não vai, que manda e não manda. Eu entendo, inclusive, isso como um aspecto de resistência a diversos níveis de opressão que as pessoas passam por aqui. E talvez a única possibilidade que algumas pessoas têm de resistir é a partir para esse tipo de atitude. Né? Eu vejo isso até como maneira positiva. Mas nós estamos aqui todos do mesmo lado. Se vai mandar um documento, mande. No momento da comunicação, é muito comum, né, o pessoal porque está tudo certo na minha documentação, eu não estou recebendo. E aí você vai ver a pessoa tem um histórico de conversa de que pediu documento de prestação de conta. Mandei o e-mail, digitei uma letra do e-mail errado. Você é responsável. Somos todos aqui no mundo adulto agora. Bem-vindos ao mundo adulto. Confira o e-mail que está mandando, né? Se digitou tudo certo.
Não, se mandar para o e-mail errado, é considerado não recebido, né? Ah, tudo de FAO, então eu vou mandar para o professor Odair de língua portuguesa e está tudo bem. Não, não está tudo bem, tem um e-mail correto. Confira o endereço que vai mandar. Já comecei com bronca, né? Aquele é o bonzinho do ano, acabou. Confira o endereço, né? Fiquem atentos nos e-mails institucionais, olhem tudo isso com carinho. Se falar que mandou, mande. Se não mandou, fala, ó, não mandei, me desculpe. Como é que a gente pode resolver, né? Porque aí a gente já parte de um lugar de uma comunicação mais rápida, né? Não tenta, né? Às vezes falar que mandou e não sei o quê, porque o e-mail registra essas coisas. Então, assim, somos todos agora adultos e responsáveis por esse tipo de comunicação. E o mais importante, a gente está do mesmo lado. A gente quer, vamos todo mundo se ajudar, né? Eu não estou aqui para cortar ninguém de auxílio, a Daíse também não está aqui ninguém para cortar de auxílio. O que mais a gente quer é que todo mundo receba dia e que todo mundo parta, né? Dessas questões socioeconômicas de uma maneira muito mais confortável, né? Inclusive, né, já que estamos falando disso aqui no IFAL, a gente trabalha, né, com uma noção de educação pública de qualidade, né, pelo menos de qualidade, sociologia de altíssima qualidade, mas de qualidade, socialmente referenciada. Então, esses auxílios têm um papel importante na questão do êxito e da permanência. Como assim, professor? O que é êxito e permanência? Para que vocês concluam da melhor forma possível o ensino médio de vocês, né? E principalmente a gente tem um problema muito crônico, né? Em quase todo o Brasil, que é a questão da evasão escolar. Então, o auxílio está aí para isso, né? Por isso chama auxílio permanência, para contribuir para que vocês fiquem no FAO, não evadam, não desistam e consigam, então, concluir o êxito, né? O curso de vocês da melhor forma possível, ou dentro das possibilidades, né? Da maneira mais adequada. Então, é nisso que nós estamos atuando. Toda educação deveria ser nesse sentido, pública, né, municipal, estadual e federal. Toda a questão do direito à educação que nós vamos discutir nos nossos próximos momentos 5. Questão de direito à educação e cidadania, a partir do edital de vocês, né? É um direito constitutivo de cada um de vocês, ou cada um de nós, né? O direito à educação está imbuído a questão da vulnerabilidade social e está atravessado por questões de meritocracia. Então, tem gente que fala assim, não, eu sou a favor da meritocracia, mas se parte de lugares socialmente distintos, não tem nem discussão. O auxílio, né, ele serve para todas essas questões e participa de todos esses debates. Auxílio não é esmola, auxílio não é uma ajuda que o governo está dando, auxílio não é ajuda do Léo, do diretor de FAO, da assistente social, auxílio é direito. É um direito social que deveria ser garantido para todo mundo. Mas, infelizmente, a gente não tem recurso, né, para garantir auxílio para todas e para todos. Né? Então, é disso aqui que nós estamos aqui discutindo, e é disso que também eu gostaria de contar com vocês. Né? E aí está sendo gravado e vou deixar sendo gravado mesmo. Quando eu vou discutir essas questões com vocês, a questão de orçamento, tem gente que fala assim, eles não têm maturidade para discutir essas coisas. Eu aposto o contrário. Primeiro porque maturidade é relativa, tem adulto imaturo, e tem jovens com muita maturidade. E eu aposto na maturidade de vocês para essas questões e para lidar com essas responsabilidades que tá incluído aí. Então, documentação, e-mail, uma certa responsabilidade na comunicação comigo, com a Daíse, né, de um trato no sentido de ser sincero, de acolher as faltas, as falhas, né, porque é isso. Nós estamos todo mundo no mesmo barco, e todos nós queremos aqui que temos uma trajetória dentro do IFAO muito próxima do perfeito. Né? Enfim, falei demais. Agora eu vou passar a palavra para a Daíse. A Daíse é a nova assistente social aqui do campus, chegou em julho, e ela que é responsável pela seleção e pela organização do edital que vocês já tiveram acesso. Última coisinha, Daíse. Eu coloquei o edital no Google Sala de Aula das minhas turmas, né, das turmas que eu ministro a aula, então o módulo 1 ficou de fora, eu vou pedir para algum professor do módulo 1 do subsequente fazer isso, e também prometi fazer para ainda hoje, não sei se vou cumprir essa promessa, talvez amanhã, mas eu já selecionei, tem os anexos no fundo,
e eu seleciono, olha só, para vocês não se confundirem, eu separei arquivo por arquivo separados, 4 anexos desse edital, e eu também vou colocar no Google Sala de Aula para vocês terem um acesso mais fácil. Tá certo? A palavra está com você, Denise. Boa tarde, né, a todos e a todas. Importantíssima, né, primeiro a fala de Leonardo, espero que vocês acolham. E como o Leonardo falou, né, eu sou a nova assistente social de Santana do Ipanema. Estou no lugar da Thaís, né, que foi removida há pouco tempo. E estou aqui para somar e à disposição de vocês, né? Como o Leonardo disse, para contribuir, né, com essa educação pública de qualidade e como direito. Então, hoje, o propósito desse encontro foi tirar algumas dúvidas, né, sanar possíveis dúvidas de vocês sobre o edital, que é um edital unificado, auxílio permanência, auxílio conectividade e projeto Alunos Conectados. E o público-alvo desse edital são vocês, né, os alunos ingressantes 2021. E quais as etapas desse edital? Como faz para se inscrever? Quantas vagas estão disponíveis? Quais as documentações que são necessárias? Então, inicialmente, não sei se Leonardo puxou a orelha, né, em relação a ler o edital. Falou? Pronto, eu perdi a fala. Né? Como o Leonardo já falou, né, e falou mais cedo também, é importantíssimo que vocês leiam todo o edital na íntegra, porque lá vai ter todas as informações que são necessárias para vocês participarem dessa seleção. Desde o que é o programa, desde as etapas, das documentações, dos prazos, todas essas informações constam no edital. Então, inicialmente, ler o edital, né? E os que quiserem participar, realizarem a inscrição. E como é realizada essa inscrição? Em 2 etapas. Primeiro é o preenchimento do questionário socioeconômico, que consta no edital, o link. Vocês preenchem todo o questionário e, posteriormente, vocês enviam a documentação. Né? A documentação está no item 3.4.3 do edital, né, de acordo com a realidade familiar de cada estudante. Então, se o estudante, um exemplo que foi uma das perguntas recorrentes no encontro mais cedo, foi se o estudante não é beneficiário de algum programa social, não é necessário enviar nem o extrato, nem o cartão do Bolsa Família. Então, depende da realidade familiar de cada estudante. Então, fez a inscrição, enviou a documentação. A outra etapa é a análise socioeconômica, que é feita pela assistente social, no caso, quem vai realizar sou eu. Então, serão avaliados vários critérios, né, desde moradia, desde a situação de trabalho, da fragilidade de vínculos, da renda per capita, se beneficiário de programas sociais de governo, entre outros. E encaixar dentro do número de vagas, né? Esse edital é prioritariamente, né, aos estudantes que estão em situação de vulnerabilidade social, prioritariamente por quê? Porque eles têm a preferência, né, de ser selecionado. Caso eles sejam selecionados e haja uma quantidade de vagas sobrantes, os outros, né, que vamos dizer assim, que não estão dentro desse perfil, eles são inseridos. Então, após o resultado preliminar, nós temos o recurso, né? O recurso é para quê? Para que, se você não concordou com o resultado preliminar, você entre para contestar esse resultado e dar a sua justificativa, comprovar algum documento, depende do estudante, né? Do que ele vai falar e comprovar nesse recurso. E esse recurso é feito por uma comissão de assistentes sociais, né? Antes, era a própria assistente social do campus que realizava, que estava assim, realizando o recurso, mas atualmente é uma comissão de outras assistentes sociais também do IFAL. Então, nesse recurso não é aceito, né, para aqueles estudantes que não enviaram documentação e também aqueles que não preencheram o questionário socioeconômico dentro do prazo estabelecido no edital. Depois do recurso vem o resultado final, né, que é onde vai constar de fato se o estudante foi beneficiado, né, deferido,
se ele foi deferido em lista de espera, ou seja, fora do número de vagas, ou foi indeferido, ele não foi contemplado. E a partir desse momento não cabe mais recurso, né? O estudante assina um termo de compromisso, né, se comprometendo a várias questões, que também consta no edital o link desse termo de compromisso, né, que tem que ser preenchido, e é obrigatório essa fase também, né? Caso o estudante não assine, não preencha esse termo de compromisso, ele não vai receber o auxílio. E o envio dos dados bancários, por último, né? Só aqueles que foram contemplados. Então, de uma forma sucinta, né? Eu falei de todo o processo de seleção. E agora, né? Como eu disse anteriormente, o intuito foi sanar algumas dúvidas, né? Vocês podem ir perguntando que a gente vai, à medida do possível, respondendo. Eu vou te auxiliar nisso, tudo bem, Thaís? Eu vou passando as palavras para as pessoas. Ótimo. E, inclusive, eu já queria responder a Flaviane, né, que a gente prometeu. Flaviane, pode ser conta de qualquer banco. Não precisa ser nem somente Banco do Brasil e nem somente Caixa. E uma informação importante é que pode ser os bancos virtuais, né? Então, por exemplo, Nubank, etc., onde não tem agência física, pode inclusive ser pode ser uma conta de bancos digitais, virtuais e vaporais. Palavra com você agora, Ana Beatriz, pode perguntar. Ana Beatriz, você está na escuta? Bom, enquanto a Ana Beatriz volta ali, Natália, você é a próxima a tirar dúvidas. Eu queria só tirar uma dúvida sobre um dos documentos, que um dos documentos necessários é o comprovante de matrícula. E eu queria saber como é que eu posso conseguir esse comprovante de matrícula. Com registro acadêmico. Eu vou escrever o e-mail do registro acadêmico aqui no chat e você pede por e-mail o seu comprovante de matrícula. Tá certo. Aí, enquanto eu espero esse documento chegar, eu posso preencher o questionário e aí, quando ele chegar, eu posso mandar todos os documentos, né? Isso mesmo, Natália. Pode sim. Pode preencher o questionário, né? O prazo é até o dia 15, tanto para a inscrição quanto para o envio de toda a documentação. Lembrando que toda a documentação ela deve ser enviada em e-mail único, né? Inclusive, hoje eu estava organizando, né, já alguns documentos e recorrente vários e-mails, né, com documentos diferentes. Então, o que consta no edital é que deve ser enviado em um único e-mail. Por isso que é importante que você deixe chegar esse documento, o comprovante de matrícula, para enviar toda a documentação. Lembrando que o título do e-mail deve ser... Só um momento. Lembrando que o título do e-mail, ele deve ser edital de seleção da assistência estudantil, número 4, /2021/DG, e no corpo do texto constar o nome completo do estudante, o curso, o ano de entrada no IFAL, o período e o turno. E que o e-mail ele deve ser enviado para seleção.ifalsantana@gmail.com. Né? Como o Leonardo disse, é importante que vocês verifiquem, né? E como eu já disse também, todas essas informações estão no edital, para que não envie para outro e-mail e acabe perdendo de participar no processo seletivo. Esses documentos é aqueles que foram enviados para fazer a matrícula ou não? Oi, quem falou? A questão da documentação, quais são os documentos? Veja só, eu não sei quais foram os documentos enviados para a matrícula, entendeu? Esses documentos, ele consta
no edital, na parte da documentação, item 3.4.3. Vocês veem toda a documentação, eu vou tentar aqui apresentar rapidinho para vocês verem onde consta toda a documentação exigida. Lá na página 4. Thaís, você está com alguma dificuldade? Você quer que eu projete para você? Assim você não perde a nossa maravilhosa visão em você? Quero sim, Leonardo. Tem como você projetar para mim? Tem sim, eu vou achar aqui, porque eu estou com vários perfis abertos, mas eu já vou fazer isso nos próximos segundos. E aí tem pergunta sobre conta no chat. Se só pode ser conta corrente, se pode ser poupança. Pronto. Em relação à conta, pode ser tanto a poupança quanto a corrente, né? O importante é que vocês enviem esses dados bancários, né? E pode ser também a conta digital, que torna mais fácil, né? Principalmente nesse período de pandemia. A Flaviane perguntou aqui, né? Se esse termo de compromisso a gente encontra onde para assinar. Todas as informações estão no edital, todas as informações. Então, o termo de compromisso, o link para assinar, também consta no edital. Porém, só após o resultado final é necessário que assine, não agora. É para enviar pelo e-mail institucional ou pessoal, né? Alberto perguntou. E Leonardo já vem falando e reforçando, né, que é importante que vocês enviem pelo e-mail institucional, que vocês usem o e-mail do IFAL. Professor, só uma pergunta que talvez possa parecer um pouco meio, sei lá, mas na questão, a gente não sabe quando as aulas vão voltar presencialmente, ok. Mas vamos supor que as normais do Estado voltam esse mês e o IFAL começa mês que vem. As pessoas que moram em outro lugar que precisam fazer o pagamento do transporte, que não foram aceitos
nesse auxílio, elas podem recorrer para pedir para o auxílio nessa questão ou não? Que eu fiquei na dúvida. Estou tentando Nívia? achar o edital. Então, vocês estão me ouvindo? Parece que me travou. A gente tá ouvindo. Tá ouvindo, né? Pode falar, Thaís. Então, eu acredito que não, viu? Mas, assim, nas próximas semanas eu estou organizando um questionário para começar a planejar as informações sobre o retorno presencial, possível retorno presencial em algum momento que ele vai acontecer, né? E eu vou tentar verificar por esse questionário quantos alunos vão estar com esse problema. Inclusive, eu conversei hoje com a Débora, que é enfermeira do campus, e está organizando esse questionário. E em breve vocês vão receber, e aí, com esses dados em mãos, a gente vai brigar por mais recursos. Né? Mas, a princípio, né, nós só temos esse edital aberto para conceder auxílios. Não sei se eu fui claro. Isso, Nívia. A oportunidade de participar da seleção está sendo essa, assim como os outros estudantes, eles já participaram de uma seleção geral, que foi feita pela outra assistente social. Porém, inclusive também consta no edital, nessa informação, que se mudar de ensino, do ensino remoto para híbrido ou presencial, pode haver alteração no valor, dependendo da dotação orçamentária. Então, a orientação é essa: a gente mantém esse valor, só que qualquer alteração na realidade escolar, esse valor pode ser alterado, e isso vai ser analisado, né? Quando ocorrer essa mudança de realidade, entendeu? Mas, assim, me desculpe, eu não li o edital porque eu não tive muito tempo. Mas, nessa questão, é só apenas esse que esqueci agora, auxílio, é só para as pessoas que, tipo, não têm acesso à internet, que não têm equipamentos para acessar as aulas, que, tipo, assim ou em geral, para estar ganhando aquela mensalidade que a maioria ganhava para pagar o carro, ou outros para pagar o almoço? Então, Nívia, eu não sei se você estava aqui quando eu iniciei a explicação, né? Esse edital é um edital unificado. Então, é tanto para o auxílio permanência, porque é esse auxílio que transfere um recurso financeiro para ajudar no custeio de despesas com transporte, alimentação, moradia, entre outras, né, para manutenção do estudante na instituição, quanto para o auxílio conectividade, que é o que disponibiliza, né, do valor de 70 a 150 reais para a contratação de serviço de internet, e também do projeto Alunos Conectados, que é para a concessão do chip de 40 gigas, tanto da Oi quanto da Claro, e também do auxílio conectividade do equipamento tablet. Então, é uma seleção unificada, né, desses 3 auxílios, entendeu? Ah, entendi. Obrigada. De nada. Tem algum outro estudante que queira fazer outra pergunta? Tem alguma dúvida ainda? Eu vi aqui, né, que mais de uma pessoa perguntou se essa documentação ela pode ser enviada no sábado. Pode sim, né, por e-mail. Então, até o dia 15, essa documentação estará sendo recebida. Boa noite. Sobre o comprovante de matrícula, onde eu consigo?
Leonardo, ele compartilhou, né? Eu acredito, ou ainda vai compartilhar, eu não vi aqui no chat, o e-mail do CRA, né? Que vocês podem conseguir essa declaração de matrícula. Já pus, mas vou pôr de novo. Daí, meu computador não tá querendo funcionar. Vamos, ele tá pensando e não vai. Tô tentando fechar tudo que tá aberto. Certo, Leonardo? Infelizmente, nem eu consegui projetar aqui a tela, né, da documentação, nem Leonardo também está conseguindo. Porém, como eu disse, né, está no edital, e vocês dão uma verificada no item 3.4.3, que tem toda a documentação exigida. A observação que eu faço em relação a essa documentação, né? Rapidinho, assim, sobre o que é exigido, né? O RG do estudante, frente e verso, é importante que seja frente e verso, como está sendo pedida no edital, né? Tem muitos estudantes que mandam só a frente do RG, da carteira de identidade, mas é frente e verso. O CPF do estudante, o comprovante de matrícula, a autodeclaração de dificuldade de acesso digital só para aqueles estudantes que queiram concorrer ao auxílio conectividade ou ao projeto Alunos Conectados. Caso você não tenha dificuldade de acesso à internet, de acesso a equipamento adequado, não é preciso enviar essa autodeclaração de dificuldade de acesso digital. Se for o caso, o requerimento do acréscimo no valor, né, do auxílio conectividade. E o que seria esse acréscimo? Né? Locais de difícil acesso, como zona rural, algum sítio, né, que seja mais custoso do que R$70, não seja suficiente esse valor, o estudante pode mandar esse requerimento de acréscimo do valor. Porém, não é necessário só o requerimento, é necessário que comprove, né? Então, é necessário que mande algum orçamento feito pela empresa de internet que comprove que esse valor é superior a R$70. Ficha de composição familiar. O que seria essa ficha? Está no anexo 3 do edital. No final do edital tem os anexos que são necessários serem enviados. Então, essa ficha de composição familiar, ela deve conter todos os dados do estudante e de todos os familiares. Então, lá vai estar pedindo o nome, o grau de parentesco, o valor do salário recebido, o grau de escolaridade. Então, essas informações devem constar nessa ficha de composição familiar. É necessário colocar o estudante também nessa ficha? Sim, né? A primeira opção é do candidato, e ali é o estudante que deve preencher. E lembrando, essa ficha ela deve estar assinada pelo responsável, se o estudante é menor de 18 anos, ou pelo estudante, se maior de 18 anos. O comprovante de residência, então pode ser uma conta de água, de luz ou telefone. Comprovante de participação em programas sociais, né? Caso o estudante receba seja beneficiado, não só o estudante, mas algum membro da casa, algum membro da família, com Bolsa Família, auxílio emergencial, entre outros, deve se comprovar. Exemplo, se for Bolsa Família, com cartão ou extrato do Bolsa Família. Se o estudante não recebe, não é necessário enviar. E o comprovante de renda de todos os integrantes da residência maiores de idade. Tanto para comprovar a situação de emprego quanto de desemprego. Então, se a pessoa não trabalha, se for alguém que nunca trabalhou, não tem renda nenhuma, aí aqui tem um quadro, né, no edital tem, que especifica cada situação. Se a pessoa for assalariado, que enviar, se aposentado, se trabalhador autônomo, se desempregado. Lembrando
todos devem conter o anexo 4. Então, cada membro da família maior de 18 anos deve enviar um anexo 4 e o outro documento conforme tem nesse anexo 4 especificando. Exemplo, a pessoa, né, a mãe, é assalariada. Então, o que deve enviar? O anexo 4 preenchido, né, marca o X na situação lá assalariada, e o último contra-cheque, ou a declaração do empregador, ou a carteira de trabalho com o valor atual do salário. Outro exemplo, se desempregado, nunca trabalhou. Então, envia o anexo 4 preenchido. Tanto se for uma pessoa, um desempregado com renda, aquele que recebe pensão alimentícia ou renda de algum aluguel, tem algum imóvel alugado, é necessário que marque, né, desempregado com renda e coloque o valor do aluguel ou da pensão alimentícia. Se for um desempregado sem renda, uma pessoa que é dona de casa, que nunca trabalhou, que receba só o Bolsa Família, preenche desempregado sem renda. E assinar também as declarações de renda, porque é tido como um documento. Muitos alunos enviam sem assinatura. E não vai ser considerado a declaração como declaração de renda se não tiver assinado. Estou projetando, viu, Daíse? Estou projetando. Pronto, Estou até no quadro aqui do... Pronto, perfeito. Assalariado. Então, é isso mesmo, como o Leonardo está projetando, né? Exatamente nesse quadro que vem falando cada situação e os documentos que são exigidos para comprovar a renda. E uma outra observação é que, se o estudante não tiver como imprimir esses anexos, eles podem reproduzir a próprio punho. Porém, é necessário que esteja legível e que esteja conforme o modelo que consta no edital. Pronto, Ou né? seja, a gente tem Alguma que dúvida? imprimir tudo, né? Oi? A gente tem que imprimir tudo isso para preencher. Isso, tem que imprimir. É como eu disse, ou imprime, se não tiver como imprimir, pode reproduzir a próprio punho, entendeu? Pode reproduzir à mão, desde que esteja legível e conforme esse modelo, entendeu? Daíse, caso, tipo assim, eu tenho duas irmãs, só que já não moram mais aqui em casa. Aí não é preciso colocar a documentação delas, não? Não, não é necessário. E não é a documentação que a gente está pedindo, né? A documentação em relação à declaração de renda. Mas não é necessário que mande, né? Nos outros editais, vinham pedindo alguns documentos como CPF, RG dos familiares. Não é necessário que mande, entendeu? Mas nesse caso, que as suas irmãs não residem com você, não é necessário que mande nenhum documento que ela não conste na ficha de composição familiar, que você não mande comprovante de renda delas. Só as pessoas que residem com você, entendeu? Certo, obrigada. Isso já responde o chat, né? Alguém perguntou, e se os pais não moram juntos? É só quem habita com você que você vai mandar as informações. Certo, Daíse? Certinho, isso mesmo, Leonardo. Se você mora... eu não moro com os meus pais, eu moro com as minhas tias, minha avó. Com quem você habita. Exatamente. E ainda tem a situação, muitas vezes você diz, eu moro só, mas vivo da ajuda de terceiros, né? Desempregado, e coloca o valor, né, que vive da ajuda de terceiros, e coloca o valor que recebe mensalmente. A Eliane está perguntando, para quem recebe junto com o salário, algum adicional sobre insalubridade, esse valor também tem que ser adicionado no valor salarial? Tem sim. A gente considera todo o valor recebido, né? Não descarta os descontos, no caso. Na contagem da renda per capita, né, que é a soma de todas as rendas dos familiares dividido pelo número de integrantes da família, a gente considera o valor total. Acho que esse PDF aí, com essas folhas, tá no grupo da sala para fazer imprimir ou não?
Tá sim, tá sim. Tá tanto no Google Sala de Aula, em PDF, que é esse que eu estou projetando, como também eu coloquei em todos os grupos de WhatsApp das turmas ingressantes. Estão nesses dois lugares. Eu juro. A Florine está Daíse, perguntando. Daíse, Pode boa falar, tarde. Cindy. Boa Eu queria tarde. tirar uma dúvida. Logo quando eu fiz a matrícula, perguntava tipo sobre, acho que o trabalho, alguma renda tipo assim que o pessoal da família tinha. Aí quando eu fiz a matrícula, eu estava trabalhando e coloquei até uma renda lá mínima. Porém, agora eu tive que abrir mão do trabalho para fazer o curso, né? Porque trabalharam os 2 horários, eu tive que abrir mão. Aí, se eu fosse colocar agora, eu ia colocar que eu não teria mais essa renda. Aí teria algum problema essa troca de informação? Não, Sandra, não. Inclusive, se você trabalhava ontem, né? E você preencheu o questionário hoje e não trabalha mais, você tem que falar da sua realidade atual, entendeu? Ah, entendi. Era isso que eu achei que, tipo, poderia ter algum problema, porque eu informei alguma coisa e quando eu for fazer o questionário, agora eu vou ter que informar outra. Isso, Assim, fale da sua realidade atual, né? Outra atenção que a gente chama em relação a isso é não haver essa contradição de informações entre o questionário e a documentação apresentada. Mas veja, dentro é do mesmo processo, entendeu? Você está respondendo o questionário e vai enviar a documentação conforme você respondeu o questionário. Daíse, uma dúvida. A gente vai responder no formulário que eu abri logo quando mandaram. Pede seu nome, o e-mail, acho que a data de nascimento e o número da matrícula. Aí acho que ainda deve ter mais alguma coisa. Foi porque eu não prossegui, porque eu vim pedir a Juliene o número da minha matrícula que eu tinha perdido. Aí depois disso, a gente vai esperar o resultado para poder imprimir esse PDF para mandar para você, é? E Não, os Ana documentos Beatriz. também? Não. Você fez, à medida que você responde o questionário, você tem o mesmo prazo, né, que é até o dia 15 de agosto, para enviar toda a documentação. Se você não enviar a documentação, você vai ser indeferida. Sem isso não tem seleção. Aí você não participou, né? Olha, é Uma dúvida importantíssimo rápida. ler o edital, viu, gente? Acabei de lembrar que ela falou isso sobre o número de matrícula. Lá no SIGA A, tem uns dados institucionais. É aquele nome matrícula, é aqueles números que tem na frente, é a minha matrícula? Mas assim, quando a gente está lidando com o serviço público, se o serviço público está pedindo o documento AB, você fala assim, mas esse documento C, ele tem a mesma informação, então eu vou mandar. Dançou, está pedindo comprovante de matrícula, vai atrás do comprovante de matrícula aonde ele está, né? E o comprovante de matrícula você vai pedir no CRA. Entendeu? De matrícula é para mandar no e-mail junto com os outros documentos, mas lá no questionário tem pedindo apenas seu número de matrícula. Ah, entendi, sim. Não sei onde está o número de matrícula. O número de matrícula está no comprovante de matrícula. No CHA, né? Eu Alguém tinha alguém que tinha uma sabe? outra dúvida sobre o auxílio permanência, que é para custear transporte, aluguel, alimentação, essas coisas. Caso eu seja contemplada com esse auxílio e as aulas não voltem ainda, como é que ficaria? Como assim, Sandra? Não entendi, né? Como assim? Como ficaria? Porque o pagamento do auxílio ele está sendo realizado também, né, nas aulas remotas, entendeu? Não, assim, se tipo esse pagamento seria feito ou se só seria feito quando voltasse, que era no caso para a gente usar com o Não, transporte. não, veja só. Tem esse valor único de R$ 130, né, que foi feito a instrução normativa para manter o pagamento desse auxílio permanência durante as aulas remotas, entendeu? Durante, primeiro, a suspensão das aulas, depois nas aulas remotas. Então, não se preocupe em relação a isso.
Inclusive, o pagamento será realizado a partir do lançamento do edital. Então, quando terminar, vocês vão receber retroativo ao lançamento do edital. Ok, obrigada. É só mais uma dúvida. É sobre o número da matrícula. A gente pediu, a Sheila mandou um e-mail para ela e foi enviado. Foi retornado para a gente no e-mail também. Foi para o cadastro do SIGA. Não, não é o mesmo? Eu não entendi. A Sheila falou para você olhar no cigarro? Não, quando começou as aulas, antes de começar as aulas, foi pedido para a gente mandar um e-mail para ela, solicitando o número da matrícula. Aí ela nos retornou o número da matrícula para fazer o cadastro do SIGA. Aí é o mesmo? Então, mas você precisa de um documento comprovando que você é aluna do IFAL, né? Então, vocês precisam de um comprovante de matrícula. O comprovante de matrícula é um documento, tipo um PDF assinado pelo registro acadêmico que você está regularmente matriculada. Então, eu não conheço como é que é o questionário, talvez a Thaís possa falar melhor. Deve ter algum lugar que você vai colocar o número de matrícula, mas aqui, ó, letra C, comprovante de matrícula. Vocês precisam pedir um comprovante de matrícula. Certo. Inclusive, até perguntaram, né, se esse comprovante de matrícula é a declaração de matrícula exatamente, né? Tem declaração de matrícula que se consegue no SIGA. E pode ser essa declaração de matrícula, Daisy? Pode sim. É exatamente essa declaração de matrícula que a gente está exigindo. E como é que eu consigo ela no SIGA? Então, eu não sei te responder como você consegue no SIGA, né? Porque eu não tenho acesso, né? Mas que os outros estudantes, eu sei que nas outras seleções, né? Inclusive, estou terminando uma seleção de Piranhas, que era o meu antigo campus, os estudantes conseguiam no SIGA essa declaração. E como o Leonardo falou, né? Se não consegue no SIGA, manda o e-mail para o CRA, que o CRA disponibilizam para vocês. E toda turma tem eu não vou lembrar, não sei se é mediador digital, mediador virtual, que é um aluno monitor responsável para ajudar vocês nas questões digitais. Ele é a pessoa que vocês devem procurar para saber como é que emite essa declaração de matrícula pelo CGA. Porque fala, professor, por que você não fala como faz? Porque o meu CGA é diferente do de vocês, o meu não tem declaração de matrícula. Então, eu não tenho nem como falar assim, entrar no meu CGA e descobrir, eu não tenho como fazer isso. A Mariana L perguntou aqui se pode participar de mais de um auxílio. Sim, né? Como a Daisy falou, é onde está unificado, mas são seleções independentes. Você pode participar de um, de dois, de nenhum, enfim, né? Mas pode sim. E o Alessandro levantou a mão. Eu queria saber o seguinte, porque minha mãe e meu pai trabalham. Aí eu queria saber se eu tinha a mínima chance assim, de conseguir algum auxílio. Alessandro, não tem receita de bolo, né, em relação a isso. Eu não tenho como prever se você vai ter chance. Depende da realidade socioeconômica dos outros estudantes. Se os outros estudantes tiverem situação de vulnerabilidade social maior que a sua, eles vão ter prioridade, entendeu? Entendi. Uma dúvida é sobre os dados bancários. Nós iremos enviar no final do processo, exato? Como foi? Pode falar novamente? Está valendo aqui o chat. Sobre os dados bancários, nós iremos informar após a finalização do processo, exato? Exatamente. Aproveitando, eu queria tirar outra dúvida. Eu enviei já o questionário, eu inseri o meu e-mail pessoal. Quando eu enviar a documentação, eu irei enviar no meu e-mail pessoal. Não tem nenhum problema, não, né? Veja, Luiz, você não vai ser indeferido por conta disso.
Mas, mais uma vez, a gente vai aqui pedir a vocês que priorizem o e-mail institucional. Enviem pelo e-mail institucional. Entendeu? Tem uma pergunta aqui, Certinho. né? Que é de... Mas isso não interfere não, né? Não, você não vai ser indeferido por isso, entendeu? Mas é importante que vocês enviem pelo e-mail institucional. Tem uma pergunta aqui, né, de Maria Sandiele, que perguntou que respondeu o questionário e errou em alguma resposta. Se teria como responder novamente? Excepcionalmente, sim. Né, que isso não vire uma rotina, que vocês não fiquem errando e respondendo várias vezes. Porém, informe no e-mail, quando vocês mandarem a documentação, qual é a resposta válida para ser analisada, entendeu? Já que eu vou ter duas respostas e vou ter que saber qual é a que eu vou ter como base. Viu, Luiz César? Você não vai ser cortado por causa disso. Mas no futuro a gente vai ter problema de comunicação, porque toda a lógica nossa de funcionamento é comunicação entre e-mails institucionais. Então pode acontecer de a gente precisar entrar em contato com você, porque precisar fazer alguma alteração de documento, ou para dar algum informe sobre o pagamento, e a gente não conseguir se comunicar com você por causa disso. E aí pode acontecer de perder pagamentos, perder mês, acumular, dar problema. Então, assim, para evitar qualquer tipo de problema futuro, né, eu recomendo seriamente somente usar o e-mail institucional. Falou de FAO, eu vou usar o e-mail institucional. Esse tem que ser o raciocínio para os próximos 3 anos, né, para que flua essa comunicação. Né? Esse é o canal oficial de comunicação do IFAO. É como se fosse um chat, né, um chat privado. Qual que é o chat privado? É o @ifao.edu.br. Inclusive, assim, eu agora, né, se eu abrir meu e-mail institucional e escrever Luiz César, vai aparecer todos os Luiz César do IFAO Santana. Para a gente entender, é um chat, né? É praticamente um chat. Eu não preciso nem ter seu e-mail. Eu consigo achar só escrevendo seu nome ali e eu consigo me comunicar com você. Tá certo? Daíse, minha mãe recebe o Bolsa Família, só que ela tem 2 cartões. Aí o Bolsa Família mesmo, que é o cartão do Bolsa Família, não sai o dinheiro. Só que ela tem outra conta, que é conta fácil. Aí sai nesse. Tem algum problema se eu mandar foto desse? Se você mandar a conta do Conta Fácil, não. A gente pede a conta do Bolsa Família ou extrato da conta que vem especificando o valor do Bolsa Família, entendeu? Se nessa conta que ela recebe tiver lá especificando Bolsa Família, aí o valor, aí beleza, a gente aceita. Ou o cartão do Bolsa Família, mesmo que ela receba em outro, entendeu? É porque ela recebe em outro cartão. Ela tem 2, mas ela tem o do Bolsa Família. E pode mandar o do Bolsa Família sem receber nele? Pode sim, pode. Consta no edital, extrato ou cartão do Bolsa Família. Certo, obrigada. Era essa a minha dúvida. De nada. Professor, estão pedindo mais uma vez, né, que informe o e-mail do CRA para pedir a declaração de matrícula. Marcelo, a gente já falou, né, a respeito disso, que você está aqui, né, constando que na pandemia é 130 para todos os aprovados e quais os valores após, né? Como eu falei, isso só vai ser visto posteriormente, conforme a nossa dotação orçamentária. Daí, os aprovados, que as pessoas que me é deferida, eu não sei se está no edital, eu não li autenticamente, detalhadamente, mas qual será o mês que o valor já poderá estar disponível para os deferidos? Não entendi, Luiz. Pode repetir a pergunta? Deixa eu resumir.
Saindo o resultado do processo, já tem um mês específico para a realização do pagamento? Veja só, Luiz, a gente trabalha com previsão, né? O edital ele pode ser retificado, eu posso retificar o cronograma, ampliando ou mesmo antecipando o resultado preliminar, o resultado final. Então, depende do decorrer do processo, vai depender para a gente ter essa base de quando será pago, entendeu? Não tenho como te dizer exatamente hoje, até porque não é tão rápido assim, né? É todo um processo que depois tem todo um trâmite burocrático nesse recebimento das informações das contas bancárias dos estudantes, de abrir processo para a realização dos pagamentos. Então, não é automático, saiu o resultado, saiu o pagamento. Mas como, mais uma vez eu digo, né, consta também no edital que o pagamento será realizado de forma retroativa a partir da publicação do edital. Temos algumas dúvidas no chat, Daisy. Eu estou vendo aqui, né, Anne perguntando, né, no caso do Bolsa Família, que foi cortado, e ela está recebendo só o auxílio emergencial. É necessário comprovar, sim. Pode ser pelo extrato bancário. Só enviar o extrato bancário que a gente considera. Tereza está, né, perguntando se eu poderia responder a dúvida. Certo, Tereza, né? São muitos e-mails chegando, então, assim que possível, eu responderei a sua dúvida no e-mail. Como eu não escutei muito bem sobre quais os documentos, nesse PDF está dizendo aí qual é para, tipo, colocar para enviar pelo e-mail? Tem sim, Ana Beatriz. Mais uma vez eu digo, no item 3.4.3 do edital, tem toda a documentação que deve ser enviada. Tá na tela. Mais uma pergunta, né, que tem falando em relação à renda aqui, né, que o pai trabalha na roça, como faz para comprovar? Se ele não trabalha por carteira assinada, né, trabalha por conta própria, ele é considerado um trabalhador autônomo, né? No edital também tem a situação de trabalhador autônomo, o que enviar, que no caso será o anexo 4, constando o valor recebido mensalmente. Matheus está perguntando algo, né, que é bem relevante em relação à comprovação do uso do auxílio após o recebimento. Do auxílio permanência, não. Porém, se receber o auxílio conectividade, né, no valor de R$70 ou mais, é necessário que guarde os comprovantes de pagamento, porque será necessário fazer essa prestação de contas posterior. Aliás, isso é muito importante, viu? Sobre o auxílio conectividade, tem que prestar conta. Então, use o dinheiro para pagar a internet. Acontece que às vezes as pessoas falam assim, mas eu fiz uma assinatura de chip, não sei o quê. Aí tem que assinar uma internet. Não pode ser banda larga, não pode ser de dados, etc. E lembrando, né, se não prestar conta, você fica bloqueado para receber qualquer tipo de auxílio do IFAL nos próximos anos. Além de ainda gerar uma dívida com o IFAO a partir de uma guia chamada GRU, né? Então, guardem com muito carinho, criem uma caixinha, uma gavetinha, um lugar em casa onde vocês vão guardar todos os comprovantes religiosamente todo mês, para que depois a gente não tenha problemas, né? Tem outra dúvida, né, aqui de Bárbara, né, falando na situação de desemprego, que foi uma coisa que eu também já falei aqui. Caso seja desempregada, é necessário comprovar? Sim, é necessário comprovar. Imprime o anexo 4, marca a opção de desempregada e pede para sua mãe, para o seu pai ou para qualquer outro familiar, né, maior de 18 anos, assinar essa declaração.
Flaviane, poderia falar a sua dúvida? É porque tem muitas perguntas, mas assim eu não estou conseguindo acompanhar. Então, aquelas perguntas que eu não for respondendo, o aluno pode levantar a mão e realizar a pergunta. Boa Flaviana, noite. essa pergunta Eu também já tenho foi uma dúvida que é a respondida, né? A seguinte. questão do auxílio emergencial. Se pode mandar o extrato? Sim, pode enviar o extrato bancário. Daisy, eu tenho uma pergunta que é o seguinte. Meu pai já trabalhou de carteira assinada, porém muito tempo atrás, tá com quase 10 anos. E agora ele trabalha com trabalho informal, como agricultor. Eu tenho que comprovar isso, colocar que ele é desempregado e provar com a foto da carteira de trabalho dele, ou eu posso colocá-lo agora como trabalhador autônomo? Isso, Patrícia, é como trabalhador autônomo. O que a gente vai analisar é a realidade atual, entendeu? Independente se trabalhou, né, antes, com carteira assinada, ou qualquer outro vínculo, o que importa para a gente é a realidade familiar atual do estudante. Então, se hoje ele é trabalhador autônomo, ele trabalha por conta própria, é essa situação que você deve comprovar. Daíse, meu pai é analfabeto. Aí não assinar. Como faz para ele? Rayanara, eu não acompanhei sua pergunta, cortou para mim aqui. Você pode repetir? Eu não sei se foi exatamente isso, não sei se ela ainda está aqui, saiu da reunião. Vamos esperar ela voltar para ela repetir, né? Para Tem mais quem alguma recebe, pergunta? para quem recebe auxílio emergencial, mas não é pelo Bolsa Família. Você manda o extrato do auxílio emergencial, entendeu? No caso do recebimento ou do saque? Do Porque eu, recebimento. Pode no ser o caso, extrato ou recebimento. É importante pode, que não seja o saque. pode ser o do aplicativo, né? Do auxílio. A gente preferia que fosse o impresso, né? Mas se não tiver o impresso, pode dar o print do aplicativo. Se tiver Certo, especificado lá que seja o auxílio emergencial. certo. Obrigado. Daíse, meu pai é analfabeto. Aí, para assinar, como é que faz para ele? Nesse caso, assina conforme assinou a identidade. Se foi com o dedo, mela o dedo e assina da mesma forma. Outra pergunta, né, José Manuel, né, que também já foi algo que a gente já falou aqui. Se os pais forem separados, tem que colocar só os dados da mãe ou tem que colocar o do pai também? Só o dos membros, só aqueles que residem com o estudante. Se o estudante reside só com a mãe, aí vai preencher na ficha de composição familiar o nome do estudante, da mãe e os dados da mãe e do estudante, entendeu? Daís, eu tenho uma dúvida. Eu acredito que vocês devem ter falado, porém eu não ouvi diante da internet. Ao envio da documentação, o aluno estará concorrendo tanto ao auxílio permanência como o auxílio conectividade, exato, e caso seja deferido, será contemplado com dois auxílios ou estou equivocado?
Então, Luiz, é uma seleção unificada, porém o estudante ele pode escolher se ele vai concorrer ao auxílio permanência, ao auxílio conectividade ou ao auxílio projeto conectados ou aos três, entendeu? Então, necessariamente, se o aluno foi contemplado no auxílio permanência, não quer dizer que ele vai ser contemplado no auxílio conectividade. Deu para entender? Além de ser uma seleção, apesar de ser uma seleção unificada, não quer dizer que o estudante tem que concorrer aos três auxílios, depende da realidade dele. Se ele tem acesso à internet, se ele tem computador, tablet em casa e não precisa desse recurso, então ele pode concorrer só ao auxílio permanência, não precisa concorrer ao auxílio conectividade. Aí, nesse caso, ele não envia a autodeclaração de dificuldade de acesso digital, que lá tem as situações que o estudante deve marcar, né? Que não possui contrato com a internet, que tem dificuldade financeira para manter esse serviço, que não possui conexão própria, que não possui equipamento adequado. Deu para entender, Luiz? Completando a pergunta de Luiz, no final quando der deferido, será informado a qual auxílio o estudante foi selecionado? Vai sim, Matheus. No resultado preliminar, ele já informa qual o tipo de auxílio que o estudante foi selecionado. Daisy, eu tenho uma pergunta sobre o comprovante da matrícula do Bolsa Família. O extrato que eu tenho, ele é desse ano, mas ele é do mês de abril. Ainda pode Não, ser. Natália, tem que ser o extrato, ele deve ser atualizado. Ou o cartão ou o extrato. Mas lembre, o mais atualizado possível. Porque Pode falar, Patrícia. Eu e minhas irmãs, a gente faz parte, né, do Bolsa Família, nossa única renda, e a gente tá num cadastro único, no cadastro do cartão do Bolsa Família da minha mãe. Então, quando eu for enviar uma foto do cartão para provar nossa renda, não tem nenhum problema ser o mesmo cartão, né, já que a gente tá no mesmo cadastro. Não, não tem nenhum problema. Pode enviar o mesmo cartão. Certo.
Rayanara pode falar. Dais, eu fiquei com dúvida ainda. Se eu mandar foto do cartão do Bolsa Família, aí não sai o valor, é preciso também mandar foto do extrato? Não, Rayanara. Como eu já disse, é um ou outro, como consta em edital. Ou a foto do cartão ou do extrato. Ah, porque eu estava pensando que tinha que ter o valor que recebe. Mas tá certo, obrigada. No questionário, vem perguntando o valor recebido, entendeu? Aí no questionário tem que constar o valor que recebe mensalmente. Certo. Aí, agora que está recebendo auxílio, aí eu tenho que botar o valor do Bolsa Família ou boto do auxílio? O valor do auxílio. Se hoje recebe auxílio emergencial, vai constar auxílio emergencial, entendeu? Tá, E o valor. certo. Certo, obrigada. Mais algum estudante tem alguma dúvida? Jaiane está perguntando, né, se problema de visão é considerado deficiente, né? Se for miopia, astigmatismo, entre outros, não são considerados deficientes visuais, só se tiver a perda total da visão, comprometimento, né, parcial de 40% a 60% da visão. Pessoal, eu vou interromper a gravação. Já está ficando um pouco longa. E